Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui no 8º ano. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Então, pessoal, a aula de hoje, nossa aula de hoje, como eu disse a vocês, vou repetir mais uma vez, já disse em outras aulas, vou dizer mais uma vez, que no 8º ano, esse ano, vocês vão ver mais detalhadamente, nós vamos estudar juntos mais detalhadamente o continente americano, o nosso, e o continente africano. No 7º ano vocês viram mais sobre o nosso país, o Brasil. Esse ano vocês vão ver sobre a América, o continente americano e a África, e no 9º ano que vem, vocês vão ver mais sobre os outros continentes, o continente europeu, o asiático e o oceânico, que é a Oceania. Então vamos dar início à videoaula de hoje, que é a integração regional na América, no nosso continente. E vocês podem ver podem acompanhar aí, que desde a década de 60 já diversos acordos de integração foram realizados na América, principalmente na América Latina. Medidas para promover ações conjuntas entre os países com o intuito de fortalecer a economia e indiretamente gerar benefícios sociais e políticos, além de promover o intercâmbio cultural, não são recentes. Já, como vocês podem ver aí, desde 1960, já meados do século passado, a gente já vê já houve algumas intenções de haver um maior estreitamento, uma relação mais estreita entre os países, principalmente na área econômica, sempre. Entretanto, nunca se conseguiu estabelecer uma política de integração completa entre os países latino-americanos. Em março de 91, com o Tratado de Assunção, assinado por Paraguai, Uruguai, nosso país, Brasil e a Argentina, criou-se o principal bloco econômico em situação na região, o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, o principal tratado, o principal bloco econômico que atua nessa região, tem maior força, que vigorou, teve uma atuação mais clara, mais forte. Além dos países membros como o nosso, o Brasil, há também os associados, o Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador. A Guiana e o Suriname também entraram agora recentemente em 2013. Em meados de 2018, a Bolívia, associada desde 96, estava em processo de adesão como país membro, como o nosso país, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. A Bolívia também estava no processo de adesão para se tornar um país membro. E aqui ao lado a gente vê uma foto da reunião aí, do Mercosul, aí, de alguns dos países membros e dos associados, uma reunião deles lá. Inclusive o nosso ex-presidente Michel Temer está aqui na foto, Isso aí foi lá em 2017. Então a gente vai ver agora a seguir, nos próximos slides, algumas desses organismos, dessas organizações que existiram ou existem, que tentaram pôr em prática, ou tentam, uma maior aliança, principalmente na área econômica aqui na América, principalmente na América Latina. Então, uma delas é a Associação Latino-Americana de Integração, que é a ALAD. Ela foi criada em 1980 com o objetivo de promover a integração e o desenvolvimento econômico e social, por meio do estabelecimento de um mercado comum no continente latino-americano. Essa ALAD aqui nesse mapinha, pessoal, vocês podem ver todos os países que estão em rosa, inclusive o nosso país. Vem desde o Canadá até o Chile. Quase todos os países aqui da América fazem parte da ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Integração. Como vocês podem ver aqui, não, perdão, eu errei aqui, não é a rosinha não, é os que estão rodeados em vermelho aqui, fazem parte da ALAD. Em rosa são a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então todos esses que estão aqui circulados por essa linha vermelha fazem parte da ALAD. E a proposta da ALAD é permitir que as trocas comerciais sejam mais flexíveis, considerando os diferentes níveis de desenvolvimento econômico de cada país membro. E para isso são adotados alguns instrumentos como tarifas regionais preferenciais, para que quando houver o comércio entre os países membros aí, haja uma taxa, uma taxa de importação, de exportação mais acessível,
uma taxa menor, acordos de alcance regional e acordos de alcance parcial, né, com estabelecimento de relações bilaterais entre dois países. Bilaterais quer dizer isso, pessoal, entre duas partes. Então, a LAD são esses países, todos esses países aí, ó, fazem parte da LAD, são esses que estão com essas listas, com essa linha vermelha. O próximo que a gente vai falar um pouquinho aqui é a comunidade andina, que é essa das listas aqui, ó, uma lista preta na horizontal. São esses países aqui, ó, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, são esses os estados que fazem parte dessa comunidade andina, como vocês podem ver aqui no mapa. Anteriormente, como eu vou destacar no texto aí depois, o Chile e a Venezuela também faziam parte dessa comunidade andina. Comunidade andina é porque fica nos Andes, né? Toda essa região aqui, ó, é onde está a Cordilheira dos Andes. Então, esses países aí se reuniram para tentar se melhorar, né, a economia e a sociedade deles, né, melhorar os índices socioeconômicos em geral. Mas aí a Venezuela e o Chile, que faziam parte anteriormente, saíram depois e ficaram os países Bolívia, Peru, Equador, Colômbia. Então, ela anteriormente era denominada de Pacto Andino, né? A comunidade andina foi criada em 69 e atualmente é constituída de 4 países membros, como eu falei, né? Peru, Bolívia, Equador e Colômbia. O Chile e a Venezuela deixaram a comunidade em 77 e 2006, respectivamente. E entre os principais objetivos destaca-se o desenvolvimento equilibrado dos países membros, né? Mediante a integração e a cooperação econômica e social, como vocês já viram, né, nesses 2 primeiros organismos que a gente está comentando aqui, e vão ver nos demais. O objetivo sempre os principais objetivos, né, são o desenvolvimento econômico, uma maior integração econômica e social, né, desses países. E para isso a comunidade tem o objetivo de promover um mercado comum nesses países membros, o crescimento de empregos, a diminuição da vulnerabilidade externa no contexto econômico internacional e fortalecimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população desses países. Vamos ver o próximo. Essa daqui é a maior organização, o maior organismo presente aqui na América, no continente americano, que é a Organização dos Estados Americanos, a OEA, né? Foi fundada lá em 1948 e é uma das instituições regionais mais antigas do mundo, né? Atua em regiões como a União Europeia, na Europa. A OEA é a principal aqui do continente americano, né? Ela atualmente é constituída de 35 estados da América, 35 países, né, independentes, e se tornou um importante fórum governamental, político, jurídico e social. É onde os países discutem, né, as relações entre eles, para que não haja guerra, conflitos armados, né? Então eles debatem aí no fórum, né, da OEA. E o objetivo é aprofundar a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento no continente, né, no continente americano. Então esses são os principais objetivos da OEA. Para isso a organização conta com algumas ferramentas, como o diálogo político, como eu falei, né, entre países que enfrentam conflitos, cooperação, apoio jurídico e mecanismos de acompanhamento, né, por exemplo, aí no combate às drogas ilegais, né, a corrupção e a violência doméstica. Doméstica quer dizer dentro do próprio país. E as drogas ilegais, por exemplo, é uma forma, um meio aí, né, que esse organismo ele trabalha para que as drogas ilegais não sejam propagadas aí na região e que não consigam entrar, por exemplo, vindo de outra região, outro continente, não consigam entrar aqui no continente americano, né? Alguns dos problemas aí da OEA, que alguns países não veem com bons olhos essa organização, é que eles dizem que ela está muito sob a influência dos Estados Unidos, né? Que ela fica, digamos assim, que ela faz o que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos quer, né? Mas aí é outra questão. Vamos adiante.
Temos também a OEI, pessoal, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, né, que é essa que está aqui nessa listrinha, né, algumas listrinhas em roxo para verificar, mas na diagonal. Então, como vocês sabem aí que a gente já tem aulas anteriores, a grande parte da América Latina, né, desde o México até o Chile, lá embaixo, o México aqui, na América do Norte até o Chile, lá embaixo, foi colonizada boa parte por espanhóis, principalmente espanhóis, né, e portugueses, como é o nosso caso, né, do Brasil. Então, esse ibero-americanos quer dizer que está relacionado à Península Ibérica, que é formada por Espanha e Portugal, por isso que chamaram de Ibérica, e nesse caso Ibero-americanos é porque a maioria de nós, né, na América Latina, fomos colonizados pelos ibéricos, né, espanhóis e portugueses. Então essa comunidade é formada aí por países, né, tanto por países europeus como a Espanha e Portugal, alguns africanos que também foram colonizados pelos espanhóis e portugueses, e grande parte da América Latina, né? Então a OEI é um organismo internacional integrado por países desses continentes, né, América Latina, da África e da Europa, e tem caráter governamental e o objetivo de promover a cooperação nos campos da educação, da ciência, da tecnologia e da cultura, né, e assim alcançar o desenvolvimento integral, a democracia e a integração regional, né, desses países. Ela é responsável pela implementação de vários programas financiados pelos governos dos Estados-membros, dos países membros, que auxiliam instituições a melhorar a qualidade da educação e ampliar o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural, né? Muitas pessoas, por exemplo, vão aqui do Brasil para estudar na Espanha, estudar em Portugal, muitas vezes ganham bolsa, né, de alguns programas, e esses programas estão relacionados aí à OEI também, né, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que é para promover a educação em conjunto, né, melhorar os níveis de educação dos países da América Latina e haver um estreitamento aí cultural, né, e a melhoria da ciência, da tecnologia, da educação desses países, havendo uma integração regional. Ok, pessoal? Perdão, pessoal. Bom, pessoal, o Mercosul, que é o bloco que a gente faz parte, um deles, né? A gente faz parte de alguns outros, mas o principal bloco econômico da região que atua mais fortemente é o Mercosul, que a gente vai falar um pouquinho na próxima aula, ok? Como ele é mais extenso, a gente participa, o Brasil no caso, participa de uma forma mais ativa, né? É o principal país aí do Mercosul. Na próxima aula eu vou fazer uma aula falando só do Mercosul, inteira sobre o Mercosul, ok, pessoal? Forte abraço para vocês, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, valeu!